O período é natural e faz parte da vida das mulheres por cerca de 35 anos, entre a menarca, que é a primeira menstruação, e a menopausa. Todos os meses são de 3 a 7 dias de sangramento. Apesar de ser uma função biológica tão rotineira, muitas adolescentes e mulheres passam por problemas por não terem acesso a itens básicos como absorvente. Pobreza menstrual é o termo usado para se referir à condição. O tema ganhou repercussão mundial com o documentário Absorvendo o Tabu, vencedor do Oscar de 2019. Ele mostra a situação de mulheres indianas. Mas o problema é comum a vários países, incluindo o Brasil. Relatório da Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, e do Fundo da População das Nações Unidas, publicado em maio, mostra que pelo menos 4 milhões de adolescentes brasileiras não têm acesso a absorventes. A gente tem um alto índice, né, de meninas, principalmente meninas pretas, que têm mais chance de serem afetadas por esse problema. Pelo menos 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em casa. Muitas faltam à escola quando estão menstruadas. Em média, são 25 dias de ausência a cada ano letivo. 3% das meninas no Brasil não tem banheiro na escola, então também, né, a gente falando aí, saneamento básico, acesso à água, acesso a produtos de higiene, para além do absorvente, também a questão da educação, do trabalho, a busca por trabalho, no entrevista do emprego e até mesmo para pessoas que trabalham na rua, em ambientes de rua, que não tem também como fazer essa troca do absorvente, também são afetadas. O projeto aprovado na Assembleia Legislativa de Minas é uma tentativa de reparar essa lacuna que existe no poder público e no acesso à saúde. Hoje não existe distribuição pública de absorventes. O preço do item varia bastante, mas certamente representa um custo de pelo menos R$ 10 por período menstrual. O problema não está só na falta de dinheiro para acesso. O estigma em torno da menstruação faz com que muitas mulheres fiquem pouco à vontade de falar sobre seus períodos e sintam vergonha da própria menstruação. É a experiência de muitas mulheres acolhidas por SOCIP, que atua na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Além do acesso ao absorvente, é preciso mais educação sexual e reprodutiva. Essa é uma questão que eu acho que é uma questão social, de educação mesmo, de informação, que muitas delas não têm, né? A gente tenta fazer com que essas mulheres se fortaleçam, essas crianças, essas adolescentes se fortaleçam. Muito bacana. Na chamada da matéria eu dei uma gaguejada, eu vou repetir para ficar mais visivelmente para vocês. Olha só, é 1 em cada 4 meninas brasileiras que deixam de ir à escola justamente pela falta de um absorvente. E com a lei, os itens devem ser disponibilizados prioritariamente em escolas públicas e unidades básicas de saúde, de acolhimento e prisionais do Estado. Olha, para falar sobre essa questão tão delicada e importante, eu quero chamar agora a jornalista Sabrina Silva e Laura Marques. Vocês estão com a gente aqui, o Ricardo Ribeiro também, mas eu queria necessariamente agora conversar com a Laura. Laura, eu quero falar com você primeiro justamente sobre a aquisição, né? Claro, é uma situação muito difícil para muitas meninas. Agora, com a distribuição gratuita, né, que a lei prevê aí, ela também diz que a realização de parceria entre governo, iniciativa privada ou ONGs precisa acontecer, né? É uma iniciativa que terá realmente um impacto social, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa lei, sobre como ela vai funcionar. Pois é, essa legislação foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, primeiro, né? É uma iniciativa que veio da deputada Leninha, do PT, essa ideia inicial. Foi aprovada, então, pelo Legislativo, foi para o governador Romeu Zema, que, então, aprovou essa nova lei, então, para distribuir absorventes aqui no estado de Minas Gerais. Essa distribuição vai ser feita nas escolas, nas penitenciárias, nas unidades de acolhimento, unidades de saúde daqui do estado. Todos esses espaços poderão fazer essa distribuição de absorventes. Por enquanto, a gente ainda não sabe como que isso vai ser operacionalizado, se vai haver um cadastro, alguma forma específica de fazer essa distribuição, ou se esses itens vão estar disponíveis para quem quiser nessas unidades que eu citei. Mas, de fato, é algo que já começou a valer aqui para o estado de Minas Gerais, com essa sanção do governador Romeu Zema, e a gente destaca
que não é uma iniciativa só exclusiva aqui do governo de Minas Gerais. Como a gente viu aí na reportagem, esse documentário que fala da pobreza menstrual levantou essa questão em várias partes do mundo e em várias cidades aqui do Brasil. Aqui em Belo Horizonte, inclusive, o prefeito Alexandre Calil acaba de enviar, praticamente tem pouquíssimos dias, para a Câmara Municipal, uma legislação também para distribuir absorventes, porém só na rede de educação. A princípio, esse projeto prevê lá que cerca de 40 mil estudantes, meninas e mulheres, vão poder receber gratuitamente os absorventes aqui pela Prefeitura de Belo Horizonte. Algo que vai ser feito, então, por meio das escolas. E aí as próprias alunas é que vão definir se querem aderir ou não a esse projeto. Vai valer para as meninas mais novas, né, que estão nas escolas mesmo, e também para as estudantes do EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos. Uma iniciativa muito importante quando a gente olha para os dados, né, Elias? Como a gente viu aí na reportagem, a ONU, por exemplo, tem levantamentos que mostram que 10% das estudantes no mundo perdem aula porque não tem itens básicos de higiene, que são os absorventes, para ir às escolas. E a gente sabe que aqui no Brasil há levantamentos que mostram que cerca de 4 milhões de estudantes vão a escolas que não têm banheiros apropriados, não tem pia, não tem papel higiênico. Quem já estudou em escolas públicas sabe que isso é uma realidade. Itens super básicos como o sabonete, né, uma pia ali funcionando bem, às vezes é quase que artigo de luxo em algumas das redes públicas de educação aqui pelo Brasil. Então, ter um absorvente, um item como esse, é absolutamente essencial para que essas meninas vão às escolas, para evitar que elas deixem de estudar por conta de algo que é tão natural do corpo humano, né? Algo que a gente não pode tratar como um tabu. É importante, então, que o poder público coloque essa questão, coloque essa disponibilidade, né, para essas meninas, para naturalizar, inclusive, essa conversa. É algo que a gente precisa todo mês. Como é que a gente não vai falar sobre isso, né? Não vai mostrar esses itens, né, tratar como algo natural? Isso é impeditivo da gente naturalizar a nossa vivência, né, enquanto mulheres. Então, de fato, são iniciativas muito importantes que vieram à tona, então, como eu citei, pelo governo de Minas Gerais, também pela Prefeitura de BH. Inclusive, é importante destacar que, no caso da Prefeitura de BH, o prefeito Alexandre Calil aceitou enviar esse projeto em nome dele, mas originalmente essa iniciativa é da vereadora Duda Salaber, da Câmara Municipal daqui de BH. Então, o prefeito Calil acolheu essa proposta, essa demanda dela, e enviou para a Câmara Municipal, que ainda precisa, então, de aprovação. No governo de Minas, a distribuição já está valendo, já vai começar, mas pela Prefeitura ainda precisa da aprovação dos vereadores. Elias. Excelente, Laura. A gente realmente espera que funcione bem. A gente sabe realmente o número de pessoas que passam por isso. Muitas meninas, né, acabam passando por essa situação. E como você mesmo disse, o item básico, um item que acaba precisando sempre, com frequência, como é que fica sem? Não é verdade? E acaba que a escola realmente é a porta de entrada aí também para essas discussões, para esses diálogos. Então, você, menina, também que passa por uma situação como essa, é bom também procurar alguma orientação, não é verdade, Laura? Seja dentro de alguma instituição, seja também com a família ou com alguma professora, né? Ou seja, com pessoas realmente que são de confiança para poder ser instruída nesse ponto. Claro, a gente espera que tudo flua bem, aconteça o mais rápido possível. Laura, obrigado. Daqui a pouco eu volto a falar com você.